no grupo. Beleza. Hoje vamos ler o prefácio, só para aliviar um pouco. Vamos lá. Tá vendo na minha tela já? Sim, ela, tô vendo sim. Tá legível? Total. Beleza. Prefácio. A apreensão de uma verdade científica passa, normalmente, por vários estágios de certeza. Com efeito, conjecturada inicialmente a partir de um número talvez insuficiente de casos particulares, uma proposição geral torna-se mais e mais solidamente estabelecida ao se relacionar com outras verdades mediante cadeias de inferências. Seja porque dela se derivam conclusões que são confirmadas por outros modos, seja, pelo contrário, por ela se afigurar uma conclusão de proposições já estabelecidas. Daí pode-se perguntar, de um lado, como podemos chegar gradualmente a uma certa proposição, e, de outro, como podemos assegurar-lhe, finalmente, uma sólida fundamentação. Uma notinha de rodapé. Eu acho que esse é um daqueles textos que a nota de rodapé fica no final do capítulo. Oxe, olha, fica no final do livro. Acho que fica no final do livro. Peraí. Deixa eu lembrar a página. Página 18. Rapidão, só pra ver essa nota de rodapé. Certo? Sem problemas. Ô, caralho. Detesto esse tipo de nota de rodapé, sabia? Pra mim é a coisa mais... Sim, eu também acho chato, porque se é pra informar sobre aquele conteúdo, que o conteúdo esteja próximo do que você tá lendo, né? Sim. Notas. Já que Frege toma, em seus primeiros escritos, a palavra sats, na sua acepção de sentença assertiva associada a um significado, ou pensamento, entendemos que, nesse contexto inicial, cumpre traduzi-la por proposição e não por sentença, mera sequência de símbolos ou palavras de determinada linguagem, capaz de expressar um pensamento, como faremos mais adiante, sempre que for o caso. Aqui é quando está falando de proposição. O termo lá no original é sats, que é uma tradução livre, é sentença, frase do alemão. E a segunda é: Frege distingue, em uma proposição, sua gênese, ou descoberta, ou invenção, de sua prova, ou demonstração, ou justificação. Esses dois tópicos cobrem, a seu ver, o que há de mais importante no que diz respeito a uma proposição. Que é esse ponto que a gente estava aqui. Qualquer coisa pode me interromper, viu, se não estiver entendendo o texto. Beleza, coisa eu Ah, perguntei. certo. A primeira questão, talvez eu vou reler do início. A apreensão de uma verdade científica passa, normalmente, por vários estágios de certeza. Com efeito, conjecturada inicialmente a partir de um número talvez suficiente de casos particulares, uma proposição geral torna-se mais e mais solidamente estabelecida ao se relacionar com outras verdades mediante cadeias de inferências, seja porque dela se derivam conclusões que são confirmadas por outros modos, seja, pelo contrário, por ela se afigurar uma conclusão de proposições já estabelecidas. Daí, pode-se perguntar, de um lado, como podemos chegar gradualmente a uma certa proposição, e de outro, como podemos assegurar-lhe, finalmente, uma sólida fundamentação. A primeira questão talvez seja respondida diferentemente por diferentes pessoas. A segunda, sendo mais determinada, tem sua resposta vinculada à estrutura interna da proposição considerada. Não sei se você deu para captar o porquê que eu quis ler esse texto com você.
Não parece que o que eu estava afirmando antes é exatamente isso que ele está tratando nesse primeiro parágrafo? Eu realmente fiquei meio boiando nesse negócio aí. A gente poderia reler só mais uma vez, Alan? Posso sim. Olha, a apreensão de uma verdade científica passa, normalmente, por vários estágios de certeza. Com efeito, conjecturado inicialmente a partir de um número talvez insuficiente de casos particulares, uma proposição geral torna-se mais e mais solidamente estabelecida ao se relacionar com outras verdades mediante cadeias de inferências, seja porque dela se derivam conclusões que são confirmadas por outros modos, seja, pelo contrário, por ela se afigurar uma conclusão de proposições já estabelecidas. Ficou mais claro agora? Sim, sim. Vou reler parafraseando. A apreensão, que você pode entender como a captura, que é o termo que Renato adora usar, né? De uma verdade científica, passa normalmente por vários estágios de certeza. Então, a captura da verdade científica, ela tem diferentes níveis de certeza. Com efeito, conjecturado inicialmente a partir de um número talvez suficiente de casos particulares, ou seja, eu vou usar esse termo mais de uma maneira inapropriada, talvez a partir de induções, que é geralmente o que a gente chama de conjecturar, ou seja, afirmar que algo é verdadeiro sem provas, é isso que a gente quer chamar de conjecturar. Uma universal a partir de um número insuficiente de casos particulares. O que isso lhe parece? Não lhe parece uma indução? É, realmente, sim. Se a minha explicação não estiver clara, pode dizer, em qualquer momento. Não, assim tá interessante, tô compreendendo melhor agora. É. Uma proposição geral torna-se mais e mais solidamente estabelecida ao se relacionar com outras verdades mediante cadeias de inferência. Ou seja, uma proposição geral, ela fica mais sólida quando você liga ela a uma cadeia de inferências. Tranquilo? Tranquilo. Seja porque dela se deriva conclusões que são confirmadas por outros modos, ou seja porque ela é premissa de certas proposições que você considera o caso, ou vamos dizer, esse é o caso de proposições que a gente considera como princípios. Os princípios, eles, você não, eu estou especulando, mas os princípios seriam o seguinte: você estabelece certas proposições como básicas, porque você sabe, ao estabelecer essas proposições como básicas, a combinação entre elas vai dar uma proposição que é verdadeira. Deu para captar? Sim, sim. Deixa eu pensar um exemplo. Hum, não consigo pensar em nenhum exemplo assim que não seja ridículo. Que é tipo, você está vendo um copo em cima da mesa e você sabe que a frase um copo, um copo está em cima da sua mesa, ela é verdadeira. Você pode, a partir de uma proposição universal, deduzir esse caso em particular. E assim, essa proposição universal ela vai dar seu valor. Mas eu não consigo uma proposição universal para esse fato que não seja ridículo. Isso é mais fácil, por exemplo, quando você trata em realmente relações científicas, por exemplo. Lei de conservação de energia. A lei de conservação de energia é interessante porque, apesar de você não aprovar, quando você afirma ela como verdadeira, as consequências delas são todas experimentáveis, ou seja, são todas verificadas a partir de experiência. Então, isso mostra o valor dessa proposição universal, que é o princípio da conservação de energia. Percebe? Eu consigo dar um exemplo com a ciência, mas não consigo dar um exemplo com o cotidiano.
Entendi. A complexidade disso cabe mais pra uma coisa do que pra outra. Mas talvez seja uma limitação minha. Porque todos os exemplos que eu pensei com um exemplo que eu estava tentando formular seria ridículo, não ia mostrar isso. Mas, por exemplo, fica Uhum. bem mais claro quando a gente fala de conservação de energia, que é uma coisa que a gente nunca pode verificar. Mas o que a gente faz? A gente aceita porque, assumindo que ela é verdadeira, todas as suas consequências são, ou a maior parte delas, são testáveis. E aí, a partir do teste, você verifica que as consequências são verdadeiras. É o que ele está dizendo aqui nessa segunda parte. Seja porque dela se derivam conclusões que são confirmadas por outros modos, aí vem um outro critério. Seja, pelo contrário, por ela se afigurar uma conclusão de proposições já estabelecidas. Então você pode estabelecer solidamente uma proposição geral, ou partindo dela e chegando em proposições que você pode verificar de outras maneiras, ou você pegar proposições que você já conhece e a partir dessas proposições que você já conhece chegar a essa universal. São essas duas maneiras sólidas de estabelecer essa relação. Agora eu compreendi. Certo. Vamos lá. Daí, pode se perguntar, de um lado, como podemos chegar gradualmente a uma certa proposição, e de outro, como podemos assegurar-lhe finalmente uma sólida fundamentação. Aqui é o debate que eu estava tendo com você antes dessa reunião, que é essa distinção entre chegar a uma proposição e assegurar a sua fundamentação. Ah, agora eu compreendi o que você estava falando com a pergunta, sim. Olha só, a primeira questão talvez seja respondida de diferentes, que é que eu acho que no alemão deveria estar, diferentes modos, mas diferentemente por diferentes pessoas. Ou seja, É, a ficou questão estranho de mesmo como aí. podemos chegar. Oi? Foi? Foi mal? Ficou um pouco estranho mesmo a frase. Acho que no modo que você falou ficou mais palatável. Sim. A primeira questão talvez seja respondida diferentemente por diferentes pessoas. Eu acho que eu não quis colocar diferente duas vezes. Ou seja, a questão de como podemos chegar gradualmente a uma certa proposição. Então, isso aqui talvez possa ser respondido de formas diferentes, a depender da pessoa. Sei lá, a proposição que Deus existe. Você vai ler Descartes, você vai seguir, como posso dizer, certos passos. Se você ler Malebranche, você vai seguir outros passos. Se você ler o Spinoza, você vai seguir uns terceiros passos. Então, para chegar na afirmação que Deus existe, essa questão gradualmente foi chegada de maneiras diferentes por Descartes, por Malebranche e por Spinoza. Realmente, dá pra pegar esse primeiro ponto agora. Então, a segunda, sendo mais determinada, tem sua resposta vinculada à estrutura interna da proposição considerada. Ou seja, o, o que vai assegurar a fundamentação dessa afirmação não vai ser as etapas de se chegar à proposição, vai ser a sua estrutura interna. Tipo, essa estrutura interna seria. Posso dizer assim, sintática e semântica, estrutura de significado e como ela é colocada. Me parece que sim, me parece que sim. Uhum, compreendi. Acho que agora sim, agora dá pra dar prosseguimento no texto. Agora, a distinção que esse parágrafo tá, que se relaciona com o papo que a gente estava tendo anteriormente, é o seguinte, é a distinção que eu estava tentando fazer para você entre justificação e descoberta.
É o que ele está colocando aqui. Essa primeira, que é chegar gradualmente a uma certa proposição, a gente pode falar que ela é análoga ao que a gente chamou, ou que eu chamei naquele momento, de procedimento de descoberta, ou o que eu chamei vulgarmente de lógica da descoberta. E essa segunda, a lógica da justificação. Então, colocando esses termos, a lógica da descoberta ela é respondida diferentemente a depender da pessoa. Mas a lógica da justificação ela vai depender da estrutura interna das afirmações. Eu acho que eu consegui pegar, cara. Eu acho que consegui pegar a analogia que você quis fazer. Certo? Eu sei que você está meio balançado porque você não sabe até agora o que é essa estrutura interna da proposição. Sim, Porque ele não sim. falou. Eu imagino, eu não sei, eu fico pensando assim, na mente, sei lá, os conceitos da determinada pessoa, não sei. A estrutura interna da proposição, eu posso especular, quais são os elementos que constituem uma proposição. E isso vai justificar o quê? Vai justificar uma investigação semântica, uma criação de uma filosofia da linguagem. Porque agora você vai tentar descrever o que é a estrutura interna da proposição. Veja, a silogística pressupõe que a estrutura interna de todas as proposições, que eles chamam de categóricas, é da forma sujeito e predicado. Essa é a estrutura interna. Isso é a estrutura interna. Não sei se deu para pegar. Repita mais uma vez aí, deu pra pegar, mas eu quero fixar. Sim, a lógica aristotélica, silogística, ela pressupõe, ou ela afirma, melhor dizendo, que todas as proposições categóricas, elas têm como estrutura interna sujeito e predicado. Então, elas são compostas de um sujeito e um predicado. Essa é a estrutura interna da proposição. Peguei. Uhum. E aí, quando você vai garantir a fundamentação de uma determinada proposição categórica, o que você vai fazer? Investigar a estrutura interna de sujeito e predicado. O que você vai fazer? A investigação acerca da ligação entre os termos médio, o termo maior e o termo menor, que eles ocupam respectivamente as posições. Respectivamente não, eles ocupam a posição de sujeito e predicado em um determinado raciocínio. Uhum. Sim, deu pra Certo. pegar. A visão do Passa. Aristóteles. Estrutura Eu não estou interna. falando que para o Frege a estrutura interna da proposição é sujeito e predicado. Eu estou Sim, tentando a eu partir. consegui pegar, foi só um exemplo. Sim, perfeito. Por exemplo, usar Aristóteles até é bom. Como será que o povo chegou à proposição geral que todo homem é mortal? Podendo observar que eles não duravam para sempre, né? Que eles tinham um fim, morriam. Correspondia o fato ao que foi afirmado. Um fato, na realidade. Mas todos, o que eles viram foram particulares, né? Oi? Mas todos, o que eles viram foi particulares, não foi? Isso, não, não os casos que totais. Né? Então, como é que essa afirmação ela é justificada? Para pensar nisso? Eles induziram, né, o resultado. Só que, como a gente sabe, a indução não garante Uhum, o. Não justifica, né? Vou colocar entre essas aspas. sim. A gente pode pegar esse parágrafo do Frege e pensar um pouco que ela pode se enquadrar nesse segundo caso aqui, ó. Seja porque dela se derivam conclusões que são confirmadas de outros modos. Você afirma
que todos os homens são mortais, porque quando você usa ela como premissa do raciocínio, todos os homens mortais, Sócrates é homem, sendo que não é postulado, isso você sabe é, pelo caso concreto. Logo, você conclui que Sócrates é mortal. Por que você está fazendo isso? Você está mostrando o valor dessa afirmação universal que todos os homens são mortais, mostrando que se você assumir ela, o que você deriva é uma conclusão que pode ser confirmada. Sim, realmente. Assim, você consegue justificá-la. Vamos colocar nesse termo. Uhum, Continuar aqui, beleza? certo. O método de prova, Beweisführung, mais seguro, consiste, obviamente, em seguir estritamente a lógica, que, abstraindo as características particulares das coisas, apoia exclusivamente nas leis sobre as quais se baseia todo o conhecimento. Por esta razão, dividimos todas as verdades que requerem prova em duas espécies: aquelas cuja prova pode ser conduzida por meios puramente lógicos e aquelas cuja prova se apoia em fatos empíricos. Mas o fato de uma proposição ser da primeira espécie é plenamente compatível com o fato de ela jamais se tornar consciente em um espírito humano, caso não houvesse atividade sensorial. Portanto, o que se está na base dessa divisão das espécies de verdade é não a gênese psicológica, mas o melhor método de prova. Caralho, velho, massa, velho. Puta que pariu, eu gostei da análise. Então, meio que, tipo, esse primeiro modo, que seria esses meios puramente lógicos, dependeriam de tais fatos empíricos. Desculpa, repita. No caso, esses meios que ele fala que são puramente lógicos, eles dependeriam de fatos empíricos, né? Não, acho que não. Vamos reler um pouquinho. O método de prova, Beweisführung, mais seguro consiste, obviamente, em seguir estritamente a lógica, que, abstraindo as características particulares das coisas, apoia-se exclusivamente nas leis sobre as quais se baseia todo o conhecimento. Até aqui tranquilo. Quase a definição formal que se dá à lógica. Por essa razão, dividimos todas as verdades que requerem prova em duas espécies: aquelas cuja prova pode ser conduzida por meios puramente lógicos e aquelas cuja prova se apoia em fatos empíricos. Ou seja, tem certas afirmações que você consegue provar a verdade delas somente pela lógica. Você escreve no caderno e você percebe que elas são verdadeiras. E outras que você vai ter que fazer experimentação. Eu Vamos. pensei aqui em ciências formais, como a própria matemática, e a outra, sei lá, a química, né, por Perfeito. exemplo. É nesses temas exatamente que eu estou pensando. Perfeito. Os exemplos foram excelentes. Exatamente nisso que eu estou pensando. Mas o fato de uma proposição ser da primeira espécie, ou seja, provada a partir de meios puramente lógicos, é plenamente compatível com o fato de ela jamais se tornar consciente em um espírito humano. Ou seja, algo pode ser uma verdade provada logicamente em que nenhum ser humano tenha sido consciente disso até agora. Peraí, algo pode ou não pode? Pode. Pode ser provado. Porque o que ele está afirmando, mas o fato de uma proposição ser da primeira espécie, ou seja, provada por meios puramente lógicos,
é plenamente compatível com o fato dela jamais se tornar consciente em um espírito humano, caso não houvesse atividade sensorial. Ou Sim. seja, é plenamente compatível existir essas verdades provadas por meios puramente lógicos e elas nunca serem percebidas por uma consciência humana ou serem notadas. Então, peraí. De uma certa maneira, isso se liga com o quê? Com o fato de a gente assumir que quando a gente prova alguma coisa, aquela afirmação era verdadeira até mesmo na época de Aristóteles, quando o mesmo Sim. não estava ciente dela. É porque no caso tá assumindo que tem uma realidade, né? Tem uma estrutura. A lógica tá. Até que ele não está afirmando isso, mas o que ele está afirmando parece que vai cair nisso em algum momento. Mas até agora não É, afirma, entendeu? não, sim, sim. É porque me faz assim, como você fala, tipo, mesmo que não do espírito humano, mesmo que não houvesse atividade sensorial, faz sem pensar nisso. É como se existisse algo, tem que existir algo que pode ser raciocinado, mesmo não havendo a experiência, consegue ser pensado. Ah, eu já interpreto de outra maneira. Essa verdade ela não precisa de uma consciência para existir. Ela pode existir por si mesma também. Ela não precisa de uma consciência para existir. Então, assim, ela não fez um curso para existir. Então, nesse caso, já que ela não precisa de uma consciência para existir, então ela não precisaria de nenhuma consciência para existir. Ela existiria É, em si. é isso que eu tô acreditando. Ela existiria em si mesmo. Então, se ela existir em si, Hum, ela tem que tem que ter uma realidade para existir. Pelo menos ela tem uma realidade, não, né? E ela não isso, não, tá isso eu fora concordo. Ela do. tem uma realidade. Mas não é que existe um raciocínio consciente além das consciências, entendeu? Acho que eu entendi isso que você falou. Eu acho que não, acho que tipo, é como se essa coisa tivesse uma realidade que não dependesse do sensível, da atividade humana. Quer dizer, eu quis defender isso. Entendi. Entendi mesmo. Mas isso aqui é um ponto de controvérsia. Eu, particularmente, não acredito que o Frege da criptografia é um Frege que tem essa metafísica ainda. Por quê? Se ele vai posteriormente. Porque esse é o prefácio dessa obra, ou não? É o prefácio dessa obra. Mas é Ah, porque o Frege ele vai aumentando a sua carga ontológica a partir dos problemas que ele vai obtendo. Esse sim. livro aqui, ao você ler, você vai ver o quanto estranho ele é. Ele é muito estranho. Um estranho de um jeito bom. Um estranho de um jeito bom. É como se, vamos dizer, a verdade, nesse contexto dessa obra, vou colocar assim, ela se validasse é, pela combinação dos sinais. É nesse sentido. Então, os sinais eles se combinam de uma certa maneira em que eles se transformam em uma relação necessária essa combinação de sinais. Por isso que ela não precisa de uma consciência para existir, porque não passa mais é, a ser uma propriedade de um raciocínio. Ela acaba sendo uma propriedade dos sinais. Eu entendi. É porque assim, eu consegui entender essa parte que você falou aí, mas eu me perdi no sentido de que a interpretação que eu dei antes é uma interpretação que, sei lá, que eu acho que até agora eu concordo, assim, é um viés que eu mais tendo para pensar nela. Que existem coisas que dependem da mente humana e de uma linguagem.
Mas por exemplo, o termo que eles vão utilizar a linguagem aqui vai ser algo que vai extrapolar a consciência. Sim, sim. E a consciência ela é possibilitada pela linguagem. Não estou falando que isso é o Frege, só para deixar claro. Estou falando uma concepção de linguagem que vai ser extraída daí, vai ser essa Uhum. hiperbolizada. É, eu acho que esse é o limite da minha concepção. Tipo, porque eu fico pensando muito. Por mais que eu postule que existe uma realidade, até para postular o que eu penso ou determinado das coisas, eu tenho que criar um tipo de linguagem, né? Tenho que postular ou conjecturar, né, em uma linguagem. Então já estou usando uma linguagem para descrever o mundo. Ah, Ou o que eu. isso é ótimo, porque o que o Frege vai defender é que a única coisa que ele que não fala de linguagem na consografia. A única coisa que o, os sinais vão fazer é transformar em material algo que é imaterial. Essa é a função dos sinais. Transformar. Algo imaterial em material. Porque o que os sinais vão significar vai ser conceitos. Os conceitos para o Frege não são materiais. Assim. Eu. Pera. Mas isso não estou dizendo que a sua perspectiva está errada, nem que Frege refuta a sua perspectiva. Eu estou mostrando Tudo as bem. diferenças. A sua perspectiva é de Frege. Nesse É, texto. é porque assim, como você falou assim, algo imaterial vai representar. No, É porque o que é um sinal? O sinal é algo que você consegue perceber a partir dos sentidos e que a partir dessa percepção dos sentidos ele vai te significar algo. uhum, Geralmente a gente utiliza os sinais para, por exemplo, a gente escreve um garranchinho para expressar o que a gente chama de um. sim. A gente sabe muito bem que esse garranchinho que a gente faz no papel não é o um. A gente só usa esse garranchinho como um sinal para transformar ele em algo material para nossos sentidos captarem. Sim. Da mesma forma que eu tenho a palavra amor para denotar uma coisa que eu sei que não é algo que eu possa pegar com a mão, mas eu consigo falar acerca dele porque eu criei um sinal para isso. Uhum. E eu posso estudar a relação deles com outras palavras, justamente porque ele é um sinal para uma coisa que não é material, mas que se manifesta, e outras palavras do mesmo gênero. E você pode falar, por exemplo, o amor me entristece. Sim. Eu acho que bacana, gostei. Mas isso é mais pra frente. Mas até aqui, tranquilo? Existem duas Tranquilo, ó. provas. Aquelas provas que são por pura lógica, aquelas provas que se apoiam em fatos empíricos. A proposição que se apoia em pura lógica, ela não precisa, e ela é plenamente compatível, de ser consciente em um espírito humano, para ela existir, vou colocar assim. Não para ela existir, né? Mas o fato de uma proposição ser da primeira espécie é plenamente compatível com o fato de ela jamais se tornar consciente do espírito humano, caso não houvesse atividade sensorial. Que é o que a gente estava debatendo. Que ela pode ser deduzida por leis puramente lógicas, mas jamais se tornar consciente do espírito humano. Portanto, o que está na base dessa divisão das espécies de verdade é não a gênese psicológica, mas o melhor método de prova. Deu para entender essa conclusão aqui? Aham, sim. Porque, como a justificação da. Caramba, travei agora. Como a De meio. justificação da proposição. Como a justificação das proposições, por pura lógica,
ela não precisa ela é plenamente compatível com jamais se tornar consciente, ou seja, isso aqui seria um estudo para psicologia. Então, essa divisão ela não está fundamentada em um estudo psicológico, Uhum, ou o surgimento psicológico, melhor dizendo, dessas proposições, mas sim, sim no melhor método de prova. isso. Então, se você vai É, saber se uma proposição ela é deduzida puramente por leis da lógica ou puramente por fatos empíricos, não vai ser por causa da gênese psicológica que ela teve, mas uhum. qual vai ser o melhor método de prová-las. E isso aí vai de encontro ou vai, assim, necessariamente dele se afasta do que o Popper propõe? Cara, eu acho que se encaixa perfeitamente com o que o Popper está propondo. Eu acho que o que o Popper está dizendo é justamente essa mesma coisa. Ele não está preocupado com a gênese psicológica. O que ele está preocupado é com a justificação das teorias científicas. E a justificação das teorias científicas eu entendo exatamente nisso que está falando como. Deixa eu ver aqui. Aquelas cuja prova pode ser conduzida por meios puramente lógicos. Essa aqui é a justificação, não a descoberta. Compreendi. Por Compreendi. isso que o falsificacionismo é todo baseado em lógica. O critério de falsificacionismo. Porque, porque até aqui só trabalha com a origem da teoria e não com a justificação até agora, né? Como assim até aqui? Tipo, no que foi dito aí sobre. Não, o que ele está fazendo aqui é demarcando o objeto de estudo dele. Ele não está invalidando uma pesquisa psicológica. O Sim. que ele diz é que, para caso de justificação das proposições, não se trata de uma investigação de gênese psicológica. É essa a argumentação que ele está fazendo. Sim. Bacana, gostei. Vou continuar então. Beleza. Entretanto, quando indago a qual dessas duas espécies de verdade pertence os juízos aritméticos, devo, de início, investigar até que ponto se procede em aritmética por meios de inferências formais, pelo uso tão somente das leis do pensamento que transcendem a todas as particularidades. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Havia que seguir no que tange essa indagação foi a seguinte. Tentei reduzir o conceito de sucessão em uma sequência, Anordnung in einer Reihe, à noção de consequência lógica, logische Folge, para daí poder estabelecer o conceito de número. Aqui é a enunciação do projeto dele desse livro. Ou seja, com a tentativa de responder até que ponto se procede em aritmética apenas pelas regras da lei do pensamento que transcende todas as particularidades, em outras palavras, as leis da lógica, ou melhor, a lógica. Ele tentou reduzir o conceito de sucessão de uma sequência, que é um conceito na matemática que antes era considerado intuitivo, à noção de consequência lógica, que é aquilo que Renato enfatiza muito acerca da unificação entre as investigações acerca do monismo lógico. Certo? Certo, Alan. Para evitar que nessa tentativa se intrometesse inadvertidamente algo de intuitivo, anschauliches, cabia tudo reduzir a uma cadeia inferencial, Schlusskette, carente de qualquer lacuna. Aqui também, tranquilo? Essa eu não peguei, mas achei importante.
Para evitar, nessa tentativa, ou seja, de reduzir o conceito de sucessão a uma sequência, a noção de consequência lógica, ele vou explicar isso aqui. Tentou explicitar passo por passo o raciocínio dele, sem cometer gaps, que seria esse algo de intuitivo. Ou seja, algo que você consegue ver a passagem de um para o outro, mas você sabe que não está enunciado todas as etapas da passagem de um para o outro. É esse que seria esse algo intuitivo. Aham. Eu sintetizei isso, não é exatamente o que eu estou dizendo, não. Mas eu vou reler aqui para ver se funciona para você entender. Para evitar que nessa tentativa se intrometesse inadvertidamente algo de intuitivo, cabia tudo reduzir a uma cadeia inferencial, carente de qualquer lacuna. Peguei. Certo? Mas ao tentar realizar essa exigência da forma a mais rigorosa possível, deparei-me com o obstáculo da insuficiência da linguagem corrente, além de todas as dificuldades inerentes aos manuseios das expressões. À medida que as relações se tornavam mais complexas, tanto menos apto me encontrava para atingir a exatidão exigida. Tal dificuldade levou-me a conceber a presente consultografia. E aí, ficou mais tranquila essa última parte? Sim. Pô, velho, ele escreve bem pra caralho, né? Que bom que você acha que ele escreve bem pra caralho. Sim, velho, tipo, o cara já deixa bem evidenciado o problema que ele tá tratando, os objetivos e tudo mais. Isso numa fluidez muito boa. E o prefácio dele é super curto também. É legal. São quantas páginas pra falar? 6. Não, aqui eu acho que são 4. São 4 páginas. De imediato, esta deve servir para examinar, de modo o mais rigoroso, a exatidão de uma cadeia inferencial e ainda explicitar todo o pressuposto que possa nela se imiscuir inadvertidamente, de modo que este venha a ser, já em sua origem, investigado. Será que vai estar aqui também? Tranquilo. Eis porque renunciei a expressar tudo aquilo que fosse irrelevante para a sequência inferencial. Isso aqui é extremamente importante. Isso mostra, essa primeira frase, um dos nortes de construção dessa linguagem. Porque tudo que não se relacione com a sequência inferencial, não, como posso dizer, não tem sinal para isso. Seria essa a minha expressão. Não é simbolizado nessa linguagem. Tranquilo? Sim, sim. No parágrafo 3 da presente obra, chamei de conteúdo conceitual, Begrifflichen Inhalt, aquilo que encerra o que julgo ser relevante para o processo inferencial. Esta explicação deve estar, portanto, sempre presente, caso se deseje entender corretamente a essência de minha linguagem formular, Formelsprache. Disto também se deriva o nome consultografia, Begriffsschrift. Já que me limitei aqui a expressar relações que independem das propriedades particulares das coisas, poderia também empregar a expressão linguagem formulada do pensamento puro,
Contudo, quanto à expressão decalcada sobre a linguagem formulada aritmética, que eu utilizei no título desse livro, vincula-se antes às ideias fundamentais do que às minúcias de execução da constellografia. Aqui tá inteligível até aqui? Sim, sim. Todo esforço de instituir uma semelhança artificial com a aritmética pela caracterização do conceito como a soma de suas notas esteve inteiramente fora dos meus propósitos. O ponto de contato mais próximo entre a minha linguagem formular e a linguagem formular da aritmética está no modo de utilizar as letras. Isso aqui é extremamente interessante. Aqui, essa parte. Ele tenta expressar o porquê ele. É porque o título do. É fazer as coisas completas, né? Vamos voltar. Aqui. Você liga o nome da obra. Considografia. Uma linguagem formulada do pensamento puro, decalcada sobre a da aritmética. Ou seja, esse decalcada é como fosse modelada sobre. Então, você tem a aritmética, você utiliza a estrutura da aritmética para criar essa linguagem. Sim. Aí ele tenta, nessa frase, explicar o porquê dessa segunda parte da frase. Então, não se trata, deixa eu ver aqui, todo esforço de instituir de uma semelhança artificial com a aritmética para a caracterização do conceito como a soma de suas notas esteve inteiramente fora de meus propósitos. Ou seja, um dos procedimentos de efetuar esse projeto de usar a aritmética como um modelo de uma linguagem também foi feito no sentido de pegar o conceito e caracterizar ele como a soma de suas notas. Isso aqui é uma coisa que já está presente em Kant, por exemplo. Que o conceito ele teria notas que ele chamaria de notas características do conceito, que seria todos os elementos pertencentes à definição de um conceito. Por exemplo, diga um objeto qualquer, ou diga uma coisa qualquer. Um livro. Um livro. Pronto. Um livro é um conceito. Vamos definir o conceito de livro. Vou usar o conceito que o meu amigo Porciúncula utiliza. Aporte material para documentação. Esse é o significado do livro. Quais são as notas características do conceito livro? Aporte, material, documentação. Isso são notas características do conceito livro. E aí tem a conclusão. O que é o conceito? É a soma de suas notas. Ou seja, a soma da nota do aporte junto com a soma da nota material junto com a soma da nota aporte material de documentação. Documentação. Isso é o conceito de livro. É a soma dessas três notas. Boa. Gostei. Gostei. Essa é uma caracterização que o Kant pré-crítico tem já também. Uhum. Tem um texto chamado a falsa sutileza da quarta cirurgia. Da quarta cirurgia é ótimo. Da quarta figura silogística, que ele trata disso. Eu não sei de O onde ele Kant. extraiu, mas eu acho interessante porque o Frege fala muito de conceito e aí fica muito no ar. Aí se você ler o Kant pré-crítico, você começa a entender isso aqui, mais ou menos. Pronto. Só que o ponto de contato entre a aritmética e essa linguagem que está criando é o modo de utilizar as letras.
Então, aquela maneira que a gente aprendeu de usar a letra X, Y, A, B e C na aritmética, ele está pegando isso para criar a linguagem. Sim, Tranquilo? tranquilo. Creio que o melhor meio de elucidar a relação que se dá entre minha consografia e a linguagem corrente seria compará-la com a relação que ocorre entre o microscópio e o olho. Este último, pela extensão de sua aplicabilidade e pela versatilidade de sua adaptação às mais diversas circunstâncias, é muito superior ao microscópio. Contudo, como um instrumento óptico, o olho possui, por certo, muitos inconvenientes, que passam comumente desapercebidos por força de seu estreito relacionamento à nossa vida mental. De fato, se um objetivo científico exigir grande acuidade e resolução, o olho se mostra insuficiente. Por outro lado, o microscópio se afigura perfeitamente adequado para as tais fins, embora seja, por isso mesmo, inadequado para outros. Gostei da analogia. Muito bom, diga aí. Sim. Talvez eu aprenda a fazer analogia com Frege, vai saber. Brincando. De modo similar, minha consografia foi concebida como um instrumento para servir a determinados fins científicos e não deve ser descartada pelo fato de não servir para outras finalidades. Isso aqui é uma afirmação poderosíssima, poderosíssima mesmo. De modo similar, minha consografia foi concebida como um instrumento para servir a determinados fins científicos e não deve ser descartada pelo fato de não servir a outras finalidades. É, foi uma, foi uma boa cartada mesmo. Tipo, só porque não pode servir para uns fins, não significa que não pode servir para outros, né? E dessa forma foi descartada assim. Pois é, Fila da mãe. porque porquê eu acho essa afirmação interessante? Porque aí pega as afirmações da consografia e generaliza. Então, transforma elas em universais. E aí mostra uma de casos particulares em que ela não se aplica. E aí tenta invalidar ela por conta disso. Mas o que ele está fazendo é o contrário. Ele está falando, olha, a criação dessa linguagem é para servir a determinados fins científicos. E não ser uma teoria geral acerca de qualquer coisa. Então, você mostrar onde não se aplica não deve ser motivo de você descartar essa teoria. Sim, entendi. Sim, de algum modo, ela servir atrás objetivos, torna-se irrelevante o fato de inexistir novas verdades em meu trabalho. Ou seja, se ela cumpre essa serventia de servir de instrumentos para determinados fins científicos, então é irrelevante inexistir novas verdades no trabalho dele. Isso aqui serve para ele dizer que nessa consistografia ele não consegue um teorema novo. Isso é interessante. Ele não consegue um teorema novo. O que ele vai pegar é teoremas já existentes e organizar eles em uma nova linguagem. Bacana. Ficaria consolidado com a convicção de que um desenvolvimento do método também faz progredir a ciência. Assim, Bacon pensava ser melhor inventar um método, um meio pelo qual se pudesse descobrir facilmente algo, a descobrir algo de particular. E com efeito, todos os grandes progressos científicos modernos tiveram sua origem no aperfeiçoamento do método. Bacana. Já está sentindo o cheirinho de filosofia da ciência aqui. Hum? Leibniz
também reconheceu e também mesmo superestimou as vantagens de um modo de designação Bezeichnungsweise adequado. Sua ideia, Gedanke, de uma característica universal, de um cálculos filosóficos ou raciocinator, era tão ambiciosa que a tentativa de realizá-la não poderia ultrapassar as meras preliminares. O entusiasmo de que foi possuído seu idealizador, ao perceber o enorme incremento que traria ao poder intelectual da humanidade, um modo de designação adequado às próprias coisas, de Sachen selbst, levou-o a subestimar os empecilhos inerentes a esse procedimento. Mas, mesmo que um objetivo tão grandioso não possa ser alcançado num único intento, não se deve excluir a possibilidade de uma aproximação lenta e gradual. Tá tranquilo até aqui? Sim. Quando um problema parece insolúvel em toda a sua generalidade, deve-se previsoriamente restringi-lo, pois talvez possa ser resolvido por ampliações graduais. Podemos pensar os símbolos da aritmética, da geometria, da química como realizações para domínios particulares do projeto de Leibniz. A consografia aqui proposta é um outro acréscimo a esses domínios, mas, por certo, um domínio situado em uma posição central e limítrofe a todos eles. A partir daqui, portanto, abrem-se as mais amplas perspectivas de sucesso no sentido de preencher lacunas das linguagens formulares existentes, no sentido de associar sobre uma única linguagem formular domínios até então separados, e ainda no sentido de ampliá-la a ponto de incluir áreas que até então tinham escapado a essa linguagem. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Já anota assim, tipo, um valor da poxa que ele dá pro Leibniz ou pro projeto dele, né? Sim, exatamente. Mas ele acha que o Leibniz equivocou em escopo. Isso, isso eu estou enfatizando direto. O Leibniz Uhum. realmente acreditou que isso fosse uma coisa universal. Ele está tentando diminuir o escopo e mostrar que diminuindo o escopo, talvez esse projeto pequeno tenha seu valor. Sim. Bacana. O cara é Olha, humilde. deu 20, deu 10 horas. A gente está na terceira página. Deixa eu ver aqui. Você quer continuar até o final ou você quer parar aqui? Cadê? Falta muito? Falta quanto? Falta essa página completa e esse pedacinho aqui. Pô, velho, já estamos já. Aquela velha história, tá dentro do eixo, pô. Vamos terminar. Viemos, continuemos. Ai, ai, vamos lá então. Creio, sobretudo, que minha constilografia seja ampliada com sucesso, onde tiver especial importância a exatidão de uma prova, como nos fundamentos do cálculo diferencial e do cálculo integral. Certo? Certo, Alan. Parece-me ainda mais fácil estender o domínio de aplicação dessa linguagem formular à geometria. Para tanto, basta acrescentar à linguagem formular mais alguns símbolos para as relações intuitivas que aí, na geometria, ocorrem. Desse modo, obter-se-ia uma espécie de análise de situs, análise da situação. Daqui pode-se efetuar a transição para a teoria do movimento puro e depois para a mecânica e para a física. Nesses últimos domínios,
em que, além da necessidade racional, Denknotwendigkeit, se impõe a necessidade natural, Naturnotwendigkeit. É de se prever um maior desenvolvimento do modo de designação à medida que o conhecimento progrida. Isto, porém, não é uma razão para esperar até que pareça excluída a possibilidade de tais transformações. Tranquilo? Tranquilo. Se uma das tarefas da filosofia for romper o domínio da palavra sobre o espírito humano, desvendando os enganos que surgem, quase que inevitavelmente, em decorrência de utilizar a linguagem corrente para expressar as relações entre os conceitos, ao liberar o pensamento dos acréscimos indesejáveis a eles associados pela natureza dos meios linguísticos de expressão, então minha conceografia, desenvolvida sobretudo a esses propósitos, poderá ser um valioso instrumento para os filósofos. Por certo, ela também não reproduz as ideias de forma pura, já que isso não é possível quando as ideias são representadas por um meio de expressão exterior à inteligência. O que é possível, por um lado, é confinar tais discrepâncias conceitográficas ao inevitável e ao inofensível. E, por outro, por essas diferirem daquelas discrepâncias que são próprias da linguagem corrente, elas nos protegem da influência unilateral de um meio particular de expressão. E essa parágrafo também foi tranquilo? Bom, esse ficou um pouco mais nebuloso. É. Tratou de filosofia ficou nebuloso agora, né? Incrível. Se uma das tarefas da filosofia for romper o domínio da palavra sobre o espírito humano, desvendando os enganos que surgem, quase que inevitavelmente decorrência de utilizar a linguagem corrente para expressar as relações entre conceitos, ou seja, se a tarefa da filosofia for dissolver enganos linguísticos, ou seja, a gente, ao usar certas palavras, a gente obtém certas crenças, e o objetivo da filosofia seja purificar essas crenças a partir do uso das palavras, essas paráfrases são cada vez mais compreensíveis ou não? Sim. Certo. Então, minha consografia, desenvolvida sobretudo para esses propósitos, ou seja, para os propósitos de diminuir esses equívocos em que a linguagem corrente nos compromete, poderá ser um valioso instrumento para os filósofos. Por certo, ela não reproduz as ideias de forma pura. Ou seja, quando você colocar as ideias e colocar na consografia, ela não vai reproduzir a ideia propriamente dita. Sim. Já que isso não é possível, quando as ideias são representadas por um meio de expressão exterior à inteligência. Aqui, não sei o que ele quis dizer com isso. As ideias são representadas por meio de expressão exterior à inteligência. As ideias são. Eu acho que o problema aqui foi esses dois incréscimos aqui. Acho que faria mais compreensível sem esses dois incrementos. As ideias são representadas por um meio exterior. Ou seja, lembra daquela parada que eu falei? Que a gente pega e usa um sinal para transformar em manifesto algo que não é sensível? Eu, hum, eu não consigo assim expressar, porque pra mim, por meio. Sei lá, quando pega assim, expressa por um meio exterior. É.
Expressão, inteligência. Por meio de expressão, inteligência. Então, tipo, eu, sei lá, eu penso no mundo. As ideias são representadas por um meio de expressão exterior à inteligência. É, não sei. Por exemplo, o que tem em comum entre a palavra copo e a palavra copo? Oi? O que tem em comum entre a palavra cup e a palavra copo? Cupo e copo, É cup e copo. que tem em comum. É, o que é em Que elas estão definindo o mesmo objeto, só que em uma linguagem diferente. Não há objeto nesse caso. Porque você está falando a palavra cup e a palavra copo. Não estou falando este copo e this is cup, this is a cup. A gente pode postular, só para título de entendimento, que cup e copo, eles expressam ideias. Uhum. Só que tanto a palavra copo quanto a palavra copo, cup são expressões exteriores à inteligência. Essas são palavras do português, são palavras do inglês. Sim. Tanto que a gente reconhece que essas duas palavras em dois idiomas diferentes representam a mesma coisa. Essa mesma ideia. Certo? Certo. E eu acho que é isso que eu estava querendo dizer. Por certo, ela não reproduz as ideias de forma pura, já que isso não é possível quando as ideias são representadas por um meio de expressão exterior à inteligência. Então, igual de qualquer meio de caramba, qualquer meio de representação, quando você for representar essa ideia, ela não vai conseguir reproduzir de maneira pura essa ideia. Uhum. Tranquilo? Ou seja, a palavra cup no inglês com certeza tem mais significação do que nossa palavra copo. Não sei se deu pra pegar assim. Tá ok. Dicionário de inglês. Tem mais significações. Ela significa mais coisa do que nossa palavra. Ou seja, enquanto o nosso termo copo, vou colocar copo, definição. Aqui, ó. Cup pode ser xícara. Mas a gente pode usar copo para designar xícara. Não. Cup Ai, é taça. A gente pode usar a palavra copo para designar taça. não também. Então, apesar dessas duas palavras representar uma mesma ideia, você percebe que elas não conseguem representar essa mesma ideia de maneira pura, já que esse copo tem vários campos de significações, que é distinta Sim. da significação do copo. Deixa eu ver aqui qual é. O copo significa por metonímia, ato de beber e bebida alcoólica. Oh, poxa, gostei. Oh, pera, como? Aí é o primeiro Mas, significado. Recipiente cilíndrico sem asa e sem tampa para beber. Aí tem receptáculo similar, de vidro ou cristal e dotado de pé, taça. Aqui essa é uma definição por extensão. uhum. Ornamentos de metais que enfeitam as extremidades do bocal, do freio, das calvaduras. Parte da espada que protege a mão abaixo do punho. Com certeza, essa oitava e essa sétima são ideias diferentes que a palavra copo também designa.
Com Também certeza. representa. Então é isso que eu tô falando. A consociografia dele não vai reproduzir as ideias de forma pura, já que isso não é possível quando as ideias são representadas por um meio de expressão exterior à inteligência. No caso, a gente está falando da língua portuguesa e da língua inglesa, mas poderia ser uma pintura, também é um meio de expressão exterior à inteligência. O que mais? Sim. Eu não sou muito criativo. Até agora só pensei um sinal. Sinal. Não é ótimo. Certo. O que é possível, por um lado, é confinar tais discrepâncias conceitográficas ao inevitável e ao inofensível. E, por outro lado, por essas diferirem daquelas discrepâncias, que são próprias da linguagem corrente, elas não protegem da influência unilateral de um meio particular de expressão. Então, a partir da consociografia, você vai diminuir essas discrepâncias, ou pelo menos delimitá-las. Ficou mais claro? Sim. Certo. Vamos lá. Parece-me que a mera descoberta dessa consociografia foi um fator de progresso para a lógica. Espero que os lógicos, caso não se deixem intimidar por uma expressão inicial de estranheza, não neguem seu assentimento às inovações a que fui levado a realizar por uma necessidade inerente à própria questão. Os desvios de tradição se justificam pelo fato de a lógica ter seguido até aqui muito proximamente a linguagem e a gramática. Em particular, creio que a substituição dos conceitos de sujeito e predicado pelos de argumento e função resistirão ao tempo. Desgraçado. É fácil perceber como o fato de considerar um conteúdo como função de um argumento leva à formação de conceitos. Mais ainda, a análise de como se correlacionam entre si o significado das palavras se, e, não, ou existe, alguns, todos, etc., mereceu toda a atenção. Tranquilo esse parágrafo também? Sim. Em particular, diremos ainda o seguinte: aqui nos restringimos a um único modo de inferência, exposto no parágrafo 6. Isto justifica pelo fato de entendermos que, ao se lançar a fundação dessa consociografia, os componentes últimos devem ser tão simples quanto possível, se a clareza e a ordem devem prevalecer. Isto não exclui que, posteriormente, certas transições de vários juízos para um novo juízo, transições que, por este único modo de inferência, só são possíveis de maneira indireta, sejam transformadas em transições diretas pela utilização de abreviações. Com efeito, é isto mesmo que se recomenda em uma aplicação posterior, e pela utilização desse processo serão introduzidos novos modos de inferência. E esse parágrafo tranquilo também? Sim. No geral, o que ele está falando é que ele vai se restringir a um único modo de inferência, mas a depender do uso, você pode fundamentar outro modo de inferência a partir desse. E abreviar certas inferências também. Encurtar, né? A partir de abreviações. Sim, sim. Já observei que as fórmulas 31 e 41 devem ser reduzidas a uma única fórmula. E é essa aqui, ó. Com a qual são possíveis outras simplificações. Como disse no início, pode não parecer, mas isso aqui é a regra da dupla negação.
Ah, sim. Ah, porque os símbolos é bem. É. Como eu disse no início, a aritmética foi um ponto de partida do processo intelectual que me conduziu à minha consografia. A esta ciência, portanto, pensei em praticá-la de início, procurando analisar mais detidamente seus conceitos e fundamentar de modo mais aprofundado suas proposições. Por enquanto, no terceiro capítulo da cartografia, desenvolvo algo que aponta para essa direção. O prosseguimento da rota indicada, a elucidação dos conceitos de número, grandeza, etc., será objeto de outras investigações que virão a lume após este livro. Iena, 18 de dezembro de 1878. Porra, o cara defendeu um bagulho aí. Louco demais, você é doido. Mas eu gostei, velho. Legal, né, velho? Legal mesmo. Muito. Super informativo esse prefácio. Super informativo. Ah, velho. Acho que ele escreve. Eu gostei da escrita dele. Tipo, bem. Ai, acho que porque eu tô cansado já. Já fico já delirando, mas. Hum, Eu gostei, tipo, da forma da escrita dele. Eu acho que algumas coisas é pertinente passo de eu voltar a reler. Porque, eu não sei, tenho umas coisas assim que eu acho interessante demais, estudar questão de conceito e tudo mais. sim, eu Metade também. porque eu não sei muito, e metade porque eu fico assim, meio dividido entre um estudo mais do realismo, de conceitos e tal, assim. Fico inclinado para essa coisa. Até tava pensando em estudar um pouco disso nos antigos e nos medievais, para fazer um estudo mais histórico. Mas acabei não fazendo por causa desse relatório dessa matéria. Mas, tipo, para aprofundar minhas pesquisas e meus estudos nisso e partir pro ataque nesses autores que se debruçaram bastante para estudar, porque eu acho muito interessante isso. Mas vai conseguir, rapaz. Relaxa. É só um mês. Depois você vai ficar livre, leve e solto. Mas eu gostei, pô. Eu gostei, assim, por eu não entender muito, assim, muito do assunto, do mais, mesmo você explicando com muito cuidado, foi a forma como ele expôs os argumentos dele e o objetivo. Sim. Ah, eu gosto da clareza de objetivo que o texto tem. É Foi muito inspirador claro. Uhum. e realístico. É isso que me assusta. Ele não promete mundos e fundos, não. Ele fala algumas coisas que você pode falar até que é pretensioso, etc e tal. Mas que se confirmarem em alguma medida, pô, tem muita coisa que se confirmou pra caramba, velho. Que legal, realmente. E não é igual o filósofo que fala que vai resolver todos os problemas da vida, né? Ele não falou em nenhum momento que vai resolver o problema como diria um certo pensador contemporâneo, o problema da fome do mundo. Qual, qual pensador? É o Christian. O Christian chegou uma vez pra mim, vendo que eu estava estudando lógica. Aí ele falou assim, por que você estuda lógica? Uma lógica vai resolver o problema da fome do mundo. Aí eu olhei assim pra ele, e como é que Locke resolve o problema da fome do mundo? E como é o quê? Você falou pra ele? Como é que estudar a educação em Locke vai resolver o problema da fome do mundo? E aí ele falou que. Não sei, não lembro a resposta. Eu acho que ele não respondeu, não. Mas tipo assim, ele Eu falou na piada mesmo, né? Tipo, na graça. espero que sim. Mas sei lá, que tem cada pessoa que faz cada coisa. É, meio idiota, né? Pô, tá, beleza. Se nós formos só estudar coisas com benefício, sei lá, totalmente assim, prático, beleza. É, tipo, eu acho que melhor do que estudar lógica para ajudar a fome no mundo ou estudar educação e Locke seria ele doando metade do salário dele, né? Para instituições de caridade. Mas o problema
fome do mundo. Oi? Não vai resolver o problema da fome do mundo. Sim. Aí 11 É. horas, vai dar 11 horas, aí não é Ah, mas foi muito bom. Obrigado por topar essa leitura. Eu quis fazer essa leitura que é um assunto que a gente tava querendo, que a gente tava conversando antes. Acho que se encaixa perfeitamente para entender isso. Ou para pensar um pouco. cair. Sim, eu acho que foi muito bom, pô. Muito bom ter esse bate-papo e ler esse prefácio, essa introdução aí. Eu não sei se chama de Eu, introdução ou de prefácio. eu quis ler agora porque eu acho que a gente vai demorar muito, porque a gente vai ler ainda aquele matemática de natureza, provavelmente. Vai demorar um pouquinho para chegar aqui. Sim. É, e foi super condizente com o debate que a gente tava tendo antes mesmo. É, vou lá descansar um pouco a mente. Cara, eu também. Amanhã eu pretendo ler Popper de novo e terminar, ver se eu consigo terminar pelo menos a primeira parte, antes de ele chegar em demonstrações lá do livro. Nossa, massa mesmo. Valeu, Alan. Obrigadão aí, viu? Obrigado pela Eu paciência da agradeço. explicação. Ô, cara, mas teve 3 horas de reunião. Eu nem percebi. Ai, passou rápido. Até mais. Demais. Valeu, Alan. Até mais. Falou.